Ebó é um livro de poemas e também um livro de reunião, que acaba unindo alguns textos que eu tenho escrito ao longo do tempo, que eu escrevi, mas traz também uma série de textos inéditos que foram feitos nos últimos 3, 4 anos. Eles passam por uma curadoria e então formam esse corpo que eu nomeio como Ebó. Em 2020, antes da pandemia começar, eu já pensava em como dar materialidade para esse projeto, só que eu não imaginava que seria dessa forma, que seria editado por uma editora da cidade, nem que teria esse nome. Para além de ser um livro, ele é um projeto que reúne muitas mãos e mãos de pessoas muito queridas, que eu sempre quis que estivessem presentes nesse momento. Então é de fato algo muito importante para mim, para além também de ser uma primeira publicação. Os textos, eles não têm uma temática, como eu vou dizer, uma temática específica. Eu não reuni ali poemas que dissessem sobre algo especificamente. Mas ao longo do processo, e isso é muito engraçado porque parece às vezes que montar um livro é algo como uma alquimia. Todos os textos que acabaram formando o Ebó, eles têm algo em comum. Eles têm um retorno que eu chamo de retorno possível a esse lugar que eu tô aqui agora, à beira do Rio São Francisco. E esse retorno, ele é úmido. Ele é atravessado de tudo isso que cerca esse território. A água, as cores, a terra, principalmente a terra, a umidade da terra e todos os processos que o rio e aquilo que o cerca acabam passando ao longo de um dia inteiro, por exemplo. Além dessa presença muito intensa de água, há também um retorno a uma outra fonte, que é uma fonte mais familiar. Só que esse retorno familiar, essa fonte familiar, ele está muito voltado para uma dicção mais religiosa. Não quer dizer que eu seja extremamente religiosa, mas esse discurso religioso, ele aparece na nossa formação e de alguma forma isso também vai aparecer naquilo que a gente escreve. Então, foi isso. Eu quis, de alguma forma, mesmo sem saber que eu queria, reunir duas coisas que me são muito caras e que sempre estiveram presentes. Toda a paisagem orquestrada desse lugar e toda ladainha que eu aprendi durante a vida com as mulheres da minha família, principalmente a minha mãe e a minha avó. Não é um livro pretensioso, eu acho que eu não fiz com uma intenção de que ele fosse grande. Na verdade, pelo contrário, eu fiz com a intenção que ele fosse miúdo, que ele coubesse inteiro dentro de um alguidar, como aquele prato que você faz para servir alguém. E é sobre isso, o ebó é uma comida que eu oferto